Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a tia Andréia, professora de redação do Instituto Educacional São José. E hoje, turminha, nós vamos ampliar um pouco mais sobre aquilo que a gente já estudou, tá bom? Narrativa de ficção científica, tá certo? Gente, na nossa aula de hoje, nós vamos ter as características desse gênero. Vocês já sabem quais são? De acordo com o que vocês já viram até agora. Já deu para perceber o que é mais focado aí na narrativa? Tá certo? Se vocês ainda não sabem, nós vamos descobrir agora, tá bom? Vamos ter também, gente, a correção de tarefa das páginas 106 a 108. Por isso, ajeite aí o seu livrinho, páginas 106 a 108, marcha criança, e vamos lá para mais uma aula, tá bom? Gente, vamos relembrar um pouco, tá certo? Antes que a gente entre aí a esses conteúdos aí característicos do gênero narrativa ficcional, tá bom? Turminha, vocês fizeram a reflexão sobre o que eu perguntei na aula anterior? Se vocês já se imaginaram como autores da escrita de produção científica ou um realmente produtor de objetos ficcionais? Pois bem, se você ainda não pensou, já vai planejando aí que objetos vocês poderiam estar desenvolvendo. Objetos, claro, típico aí da ficção científica, tá bom? Como aqueles que eu já falei, tá certo? Uma casa que é feita e desenvolvida dentro de uma nave. Ou uma casa que tem realmente o formato de nave espacial, tá bom? Ou alguma outra ideia que possa ser usada, não agora, tá? Na atualidade. Mas em um futuro próximo, talvez, daqui a 10, 20 anos, tá certo? Então, vamos pensando aí, porque eu tenho certeza que vocês têm muitas ideias aí na cabeça, tá bom? Já imaginaram uma máquina do tempo? Onde essa máquina, em contato com você, com o seu corpo, através de um sensor, ela consiga aí te teletransportar aí para o passado, por exemplo? Gente, com certeza vocês têm entre 9 e 10 anos. Pronto. Se você tem essa idade, essa máquina do tempo, ela poderia aí estar te voltando lá na infância. Então, imagina só como é criar essa máquina do futuro, tá bom? Vão planejando aí, porque eu tenho certeza que vocês vão desenvolver muitos objetos. Professor, e esses objetos é para serem desenvolvidos na prática? Calma, que ainda teremos outra aula para orientar como vocês farão os objetos científicos e a narrativa, de fato, a produção do texto, tá bom? Gente, algumas das características principais aí desse gênero é o que, professora? É a existência de tecnologias fictícias ou ainda a serem desenvolvidas. Então, ficção, que eu já falei para vocês, tá certo? Que é a área que vai envolver aí a tecnologia, mas com embasamento aí teórico, de acordo com a ciência, tá bom? E que ainda possam ser desenvolvidas, tá? Eu sei, turminha, que o mundo em que nós vivemos, ele já é muito tecnológico, tá bom? Mas se você parar para pensar, tá certo? Com certeza você vai observar aí que ainda pode haver ideias que ainda não foram desenvolvidas, tá bom? Basta você fazer aí uma pesquisa mais aprofundada, que você pode aí ver ou pesquisar essas ideias ainda que ainda estão, talvez, no projeto, no papel, tá bom, gente? O item de número 2 vai falar da presença de personagens fictícios, tá bom? Ou inexistentes, tá certo? Gente, personagens fictícios. Professora, diante de muitos tempos aí, falava-se aí, talvez vocês nem devam lembrar, mas já se falava muito nos robôs, que possivelmente, turminha, eles poderiam aí ocupar o lugar dos humanos. Como assim, professora? Certo, meus amores, ocupar o lugar dos humanos no trabalho, tá bom? Fazendo as atividades domésticas, fazendo as atividades que envolvem aí a questão de máquinas de peso, levantar os pesos, por exemplo, em uma fábrica de produção aí de ferros, por exemplo, tá bom?
Gente, isso há muito tempo, porque a gente já tem robôs aí que fazem diversos tipos de atividades, tá bom? Com certeza vocês já sabem. Se não sabem, pesquise aí que tipos de objetos voltados aí para o robô, tá bom? E quais as atividades que os robôs já conseguem fazer na atualidade, tá bom? Então, percebemos aí que eles já estão aí atuando, tá bom, gente? E aí, no item de número 3, para ser uma fantasia ou uma ficção, nós temos aí, turminha, ambientes futuros, espaciais ou fictícios, tá bom? Vira e mexe para vocês que estão atualizados aí no jornal ou não, mas se não estão, basta também fazer uma breve pesquisa, vocês já podem ver aí, turminha, que a gente tem aí foguetes voadores aí, não é isso? Que vão para outros planetas em busca de vida. Com certeza vocês já ouviram falar da NASA, não é isso? E o que a NASA estuda, gente? É justamente o espaço. Então, turma, eu convido vocês a fazer essa pesquisa aí com o papai ou com a mamãe e descubram aí que partes aí, que planetas a NASA já conseguiu aí fiscalizar, observar, tá bom? Através desses foguetes, tá certo? Então, vamos lá. E aí, meus amores, para a gente fazer a nossa correção da nossa tarefa de hoje, vocês vão pegar aí na página 108, tá? Mais especificamente 108, tá certo? Que nós vamos ter as correções. E na questão de número 1, você vê aí que diz: numere as ações conforme a ordem que elas acontecem. Turma, como é que está pedindo aí na questão? Essa ordem, meus amores, é justamente, vai colocar justamente aí a estrutura do texto, onde vai ser o início, onde vai ser a complicação, onde vai ter o clímax e onde será aí a conclusão, tá bom? Lembram aí que na última aula da gente nós trabalhamos esses elementos, tá bom? Início, complicação, clímax e conclusão da narrativa de ficção, tá bom? Então, aqui nós vamos ver na prática onde ela vai acontecer. Para isso, vocês devem já ter lido em casa o texto que diz Zack Power e vamos fazer a correção, tá bom? Turminha, lá onde diz assim, ó, Zack decola com a nave espacial. Qual é o número aí que eu vou colocar? Seria o número 1, 2, 3 ou o número 4, professora? Então, nós vamos colocar aí o número 3, tá bom? Coloque o número 3. Quinto, desculpa, onde tem aí na próxima bolinha aí embaixo, você coloca aí, ó. Zack descobre um passeio clandestino. Seria que número aí, professora? Número 5, tá bom, gente? E aí, onde está dizendo aí que o agente sombra mostra a nave para Zack? Que numeral eu vou colocar aí, professora? Número 1. Lá onde diz, o agente sombra pede que Zack tome cuidado ao se aproximar da fortaleza espacial. Que número vou colocar aí? 2, tá bom? O próximo número aí é o 4, que você vai colocar, onde diz, Zack se assusta e perde o controle da estrela master. Professor, e como é que eu vou saber aí como é que está na prática desenvolvido? Turminha, com certeza o número 1 aí já vai ser o início, tá bom? O número 2 aí já começa aí, basicamente, 2 e o 3, tá? Já começa a complicação. E o número 4, tá bom? Começa-se aí o clímax. E aí o número 5 já é a conclusão, tá bom? Viu como foi fácil identificar essas partes dentro do texto? Tá certo? Meus amores, a questão de número 2 vai dizer o seguinte, vocês vão voltar ao texto e vão reler o primeiro parágrafo. Feito isso, o agente sombra pede que tragam. O que esse agente pede, turminha? Vocês vão marcar aí o item que está dizendo que ele vai pedir uma nave espacial, tá bom? Pode marcar aí, tá bom, gente? Na questão de número 3, o que era a estrela master? O que era isso, tá?
O Isaac deveria fazer, o que ele deveria fazer com essa estrela master, tá? Turminha, essa estrela aí era uma mini nave, tá certo? E ele deveria ir levá-la para o primeiro teste de voo. Então, essa mini nave seria levada aí para o seu primeiro teste, tá bom, turma? Quarta questão, turminha, o Hércules era um enorme avião que transformava a estrela master, tá? Lá vocês veem no texto essa leitura. Quando o Isaac decolou, por que o Hércules foi se tornando um pontinho? Por quê? O que aconteceu? Que quando, no momento da decolação, ele vai se tornando um pontinho pequeno. Então, turminha, vocês vão colocar assim, porque a nave foi se distanciando cada vez mais do avião. Gente, vocês já andaram de avião? Já? Se vocês não andaram, mas vocês devem imaginar o seguinte, aqui nós temos a Terra, certo? Quando esse avião decola aqui da Terra, com certeza ele vai se distanciando, tá bom? Se ele vai se distanciando, o pontinho que estava aqui, ó, o que estava aqui, por exemplo, as casas, as pessoas, os objetos, eles vão, consequentemente, com a distância, ficando bem menores, tá bom? Para explicar aí o porquê da resposta da questão de número 4, tá certo? E a questão de número 5, que é uma resposta pessoal, mas com certeza vocês acertaram, diz que Isaac Power ia cumprir uma missão secreta. Era isso o objetivo dele. Imagine o que poderia ser essa missão e descreva aí no seu caderno. Turminha, de acordo com a leitura desse texto, o que vocês acham que seria essa missão? Tá bom? Volte lá no texto e ponha aí no seu caderno se você ainda não fez. Descreva. Ah, professor, ele faria aí uma investigação de outro planeta. Ele faria ali uma missão de ver se em outro planeta existe realmente vida. Ou ele ia fazer aí uma investigação para saber se em outros planetas existe água, tá bom? Então, de acordo com a leitura, você vai dar a sua resposta, tá certo? Turminha, para finalizar, aqui na nossa questão de número 6, tá certo? Vai dizer o quê? O texto lido pode ser considerado uma ficção científica. E por quê? Meus amores, nunca percam de vista que a ficção científica ela é baseada aí em teorias científicas. Vai usar a ficção científica mesmo, a linguagem científica. E o que é isso, professor? Eu não lembro mais. É justamente fazer com que esses objetos que ainda não existam na atualidade, tá bom? Você vai desenvolver aí um projeto para que futuramente ele possa existir, tá? Mas aí você vai ter que explicar como é que vai acontecer o passo a passo. Tá bom? Se eu for produzir aí uma caneta que escreve sozinha, como é que essa caneta vai escrever sozinha? Ela vai ter aí um sensor de presença, que é a presença aí do corpo humano, próxima a ela e ela vai escrever sozinha? Como é que vai acontecer? Então, vocês, futuros cientistas mirins aí do nosso Instituto Educacional São José, é quem vão explicar isso daí. Tá bom? Vão dizer para a gente, para a professora, como é que vai acontecer esse passo a passo de vocês, tá certo? Turminha, essa foi mais uma aula, eu espero que vocês tenham entendido, tá certo? Tenham conseguido responder tudo certinho. Lembra do que a tia Andréa sempre falou, se tiver as respostas iguais, está ótimo. Tá bom? Se as respostas estão na mesma perspectiva, bem parecido, você pode deixar. Você só vai complementar se tiver aí completamente diferente da resposta que foi mostrada aqui, tá bom? Certo, turma? Então, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Tchauzinho para vocês.